Portanto, em cálculo, dá-se muita importância à questão da distância e à proximidade. Portanto, o que é importante em cálculo são as desigualdades. E tudo começa com uma definição, que é a definição de produto interno entre dois vetores. Portanto, se tivermos dois vetores de Rn, vamos chamar o vetor U de coordenadas U1, U2, UN, e outro vetor V com coordenadas V1, V2, Vn, o seu produto interno é definido, portanto, o produto de U com V, pode-se ler assim, não é? Uma das notações mais usuais é fazer o dot, portanto, em inglês, isto é mesmo chamado o dot product, portanto, aquilo lê-se como produto interno, e abrevia-se produto PI interno de U com V. É o número, portanto, é o escalar, que se obtém com a seguinte regra, portanto, fazer U interno com V é equivalente a transpor o vetor coluna U, portanto, deitar o vetor U e multiplicar pelo vetor V. Portanto, e de acordo com a regra produto linha-coluna, isto vai dar a primeira coordenada de U vezes a primeira coordenada de V somada com a segunda coordenada de U vezes a segunda coordenada de V e por aí fora até terminarmos no produto das últimas coordenadas. Portanto, a notação podemos fazer, será o produto de uma matriz linha, que é o transposto, com o vetor coluna V. Portanto, isto é a definição produto interno. Com base no produto interno, saem todos os conceitos que vamos agora, por exemplo, definir como sendo o comprimento, certo? Portanto, o comprimento denotado muitas vezes, portanto, o comprimento de um vetor, por exemplo, do vetor U, denotado muitas vezes com uma barra dupla, portanto, que se pode ler às vezes como norma de U, portanto, isto também se pode ler como comprimento norma de U, comprimento ou a norma, será aquilo que vem definido como U interno com U, portanto, é fazer o produto interno de um vetor com ele próprio e a raiz quadrada e depois extrair a raiz quadrada disso, certo? Portanto, isto muitas vezes se escreve com... aliás, aqui esta notação também pode ser generalizada, certo? Podemos escrever isto de uma maneira compacta, como o somatório I de 1 a N dos produtos das coordenadas U, I, V, I. Portanto, usando depois também aqui a notação para denotar a norma de um vetor. Portanto, isto de acordo com a regra que acabámos de dar, não é? Será a raiz quadrada dos quadrados das somas, portanto, da soma dos quadrados de primeira coordenada de U ao quadrado, segunda coordenada de U ao quadrado, etc., até à última coordenada de U ao quadrado. Portanto, com a notação de somatório, será a raiz quadrada do somatório das coordenadas UIs ao quadrado, não é? Com o I entre 1 e N. Portanto, desta definição de comprimento de um vetor, que já é uma grandeza que vai interessar bastante em cálculo, medir proximidades, por exemplo, ou medir vetores, o comprimento de vetores, e vamos depois também introduzir comprimento de matrizes. Podemos, portanto, começar por calcular em alguns exemplos comprimentos de vetores, como o vetor canónico, portanto, também se costuma designar por vetor E1 em álgebra linear, e outras vezes, se estivermos só no âmbito do R3, às vezes é só necessário os três vetores canónicos e JK.
Pronto, então de acordo com aquilo que acabámos de definir, certo? Portanto, isto é raiz quadrada de primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado. E, portanto, isto é o exemplo de um vetor que tem comprimento 1, norma 1. Ainda em R3, por exemplo, o vetor 1, 0, 1 terá a norma dada por raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Portanto, este vetor tem o comprimento, tem uma norma igual a raiz de 2. Por exemplo, em muitas aplicações é importante trabalhar com vetores que tenham todos norma 1. Então, por exemplo, como é que nós fazemos aquilo que se chama normalização de um vetor? Portanto, normalizar um vetor. Normalizar, por exemplo, o vetor 1, 0, 1 é, em vez de, podemos, por exemplo, chamar-lhe U, certo? Portanto, a norma deste vetor U. Normalizar U passa por multiplicar o vetor por 1 sobre a sua norma, certo? Portanto, é dividir cada coordenada do vetor pela norma dele. Portanto, isto há de ficar com o aspecto 1 raiz de 2, 0, 1 raiz de 2, que talvez não tenha um aspecto simpático por causa do número irracional, mas, de qualquer maneira, este vetor é um vetor que tem comprimento, portanto, ao contrário deste que tem comprimento raiz de 2, este vetor, 1 raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, 0, 1 sobre raiz de 2, é um vetor que tem comprimento 1. Portanto, é este ao quadrado, que fica 1 meio, mais 0 ao quadrado, mais 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, que fica 1 meio. Portanto, 1 meio mais 1 meio dá 1. Portanto, este vetor é um vetor, também se chama unitário. Portanto, aos vetores com norma 1 dá-se muitas vezes o nome de vetores unitários. Como usar, por exemplo, o conceito de norma, ou de comprimento do vetor, para medir, por exemplo, uma coisa importante, que é a diagonal principal de um paralelepípedo. Portanto, por exemplo, este que eu estou aqui a desenhar, que pode ser um paralelepípedo que tem lado aresta aqui A, esta aresta é B, e finalmente tem altura C. Portanto, por diagonal principal, estamos a designar este segmento que vem desde o vértice 0, 0 até ao vértice, como se fosse o vértice oposto. Portanto, será esta diagonal que nós queremos, portanto, medir. Qual é o comprimento daquela diagonal, encarada enquanto vetor, certo? Este comprimento. E aqui isto é um bom exemplo para vermos que toda a estrutura daquele produto interno que acabámos de definir tem muito que ver com o teorema de Pitágoras. Portanto, por exemplo, podemos ver isto agora no exemplo que eu estou aqui a chamar. Portanto, querendo medir esta diagonal, podemos pensar isto por partes. Portanto, começamos por pensar neste comprimento aqui em baixo. Portanto, este comprimento que aqui está em baixo, certo? Há de ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Portanto, supondo que as arestas têm estes comprimentos, certo? Portanto, e agora o que é que temos? Agora temos aqui um triângulo retângulo, portanto, este é o ângulo reto, e o comprimento desta diagonal há de ser agora o quadrado, a raiz quadrada, disto ao quadrado. Portanto, isto ao quadrado há de ser A quadrado mais B ao quadrado, certo? Portanto, é esta raiz quadrada ao quadrado, mais o lado C ao quadrado. Portanto, aquela diagonal principal de um paralelepípedo tem o comprimento de raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado.